Oi, eu sou Maristela Rosa e este é mais um Comunique-se Bem, o nosso curso de comunicação, o nosso espaço para pensar a realidade da comunicação na internet brasileira atualmente. Já vou começar dizendo que talvez vocês ouçam um pouco mais de barulho do que o comum aqui nas nossas aulas, mas é porque tá muito quente aqui e eu tive que deixar a janela aberta. Normalmente a janela aqui dá uma vedada boa aí nos barulhos externos, mas dessa vez eu não consegui. Então a janela está aberta, então pode ter algum ruidinho a mais, tá bom? Mas tá tudo certo, é isso aí. Vamos lá começar a nossa aula. O mês passado, né, o mês que passou agora, mês de agosto de 2023, a gente falou sobre dinheiro. Como conseguir dinheiro aqui na internet com o nosso trabalho, né? Como tornar esse trabalho aqui algo realmente viável? Como transformar isso aqui, que dá muito trabalho, em um emprego, né? Ou seja, um lugar que você trabalha e é remunerado por isso. E aí a gente falou de algumas alternativas, né? Infoprodutos, os apoiadores, as publicidades, enfim, a gente conversou sobre isso, né? Foi um mês temático. E agora, o nosso mês de setembro de 2023 também vai ser um mês temático. Dessa vez, voltando os nossos olhares para a questão racial. E aí, como são os pormenores de ser uma pessoa negra e produzir conteúdo para a internet. Eu já falei em várias e várias aulas e eu falo sempre no início, a questão de este curso é um curso com recorte de classe, com recorte de raça, né? A gente já fez algumas aulas, inclusive, acho que são algumas das aulas mais assistidas, né? Falando sobre a questão da mídia brasileira e questão de raça, né? A gente já fez algumas aulas abordando mais diretamente essa questão do racismo, da mídia e tudo mais. E aí depois a gente começou a falar sobre redes sociais mesmo, né? Internet, Instagram, YouTube, TikTok e outras tantas redes. A gente falou sobre isso, falou sobre como as postagens são, cada post é uma história a ser contada, enfim. A gente fez um longo caminho até aqui, falando de redes sociais, a gente vai falar muito mais ainda, mas a gente falou bastante sobre. E aí chegou esse momento aqui em setembro, para a gente falar de forma mais específica sobre. E aí, como é ser uma pessoa negra dentro desse mercado, né? Não só dentro desse mercado, mas como é ser uma pessoa negra que fala, bom, eu tenho coisas para falar e eu quero usar a internet para isso, eu quero ser um criador de conteúdo online. E para algumas pessoas pode parecer que, bom, não tem nada a ver, né? Um caminho como qualquer outra pessoa faz, que é querer produzir conteúdo, ter uma ideia, pegar uma câmera, um celular, começar a gravar, editar, postar e ver no que dá, né? Esse é o ciclo natural e aí tem gente que cresce mais, tem gente que não cresce, tem gente que persiste mais tempo, tem gente que não consegue, tem gente que percebe que é pra ela, tem gente que não, e etc e tal. E aí é aquilo, gente. Eu, como pessoa, como mulher negra, gostaria muito que fosse realidade. Gostaria muito que essa fosse a realidade, que fosse assim mesmo, que essa questão de raça não tem nada a ver, que isso não entrasse na equação, mas isso entra na equação e entra de maneira muito forte. E aí eu não tô aqui para dizer, você pessoa negra não faça conteúdo para internet, porque olha, eu tô aqui, eu produzo conteúdo para internet há 10 anos, 8 anos só no Papo de Preta, né? Tô aqui para incentivar vocês, para falar sobre comunicação online, para ajudar em algumas ferramentas. Então, meu objetivo não é dizer para que você, pessoa negra, não faça. É para dizer, faça, mas você vai encontrar essas questões. E aí você talvez tenha até mais facilidade de entender o que está acontecendo do que eu tive quando eu encontrei essas questões e eu ainda não fazia a menor ideia sobre tudo isso. Eu tive que, enfim, passar por muitas coisas para entender muito desses processos, tá? E a gente vai conversar sobre isso. E você que é uma pessoa que não é negra e está aqui nesse vídeo, nessa aula, continue aqui
porque aí você vai entender os produtores de conteúdo, pretos e pretas, o que eles passam e por que você olha muitas vezes e fala, nossa, por que não tem tantos criadores negros brasileiros com milhões e milhões de seguidores no YouTube, no Instagram, no TikTok? O que acontece? E você vai entender mais das questões que aquele seu produtor ou produtora de conteúdo preferidos, que eu espero que você tenha na sua lista, pessoas negras entre os seus produtores de conteúdo preferidos, e aí você vai entender o que essa pessoa negra passa nessa produção de conteúdo, tá? Então, depois desse disclaimer todo, vamos começar aí esta aula, né? Comunicadores pretos e a internet, o que muda na dinâmica para nós. A primeira coisa que eu anotei aqui, que é uma coisa que pode chocar muito as pessoas e choca muito, é a questão de que não há nada, gravem muito bem isso, não há nada que você faça na internet, na vida, né? Mas como eu tô falando aqui da produção de conteúdo online, a questão é essa, não há nada que você faça na internet que não vá ser atrelado à sua cor de pele, se você for uma pessoa negra. Aí você vai falar, tá, mas eu falo de videogame, eu sou gamer. Nossa, não, eu quero falar sobre unhas, sobre extensão de unhas, porque eu sou especialista nisso. Não, mas não tem nada a ver, porque eu quero falar sobre literatura, não tem nada a ver sobre questão racial. Nossa, mas eu quero falar de moda, assim, eu gosto muito de moda, de estilo e tal, estudo sobre isso, eu quero falar sobre isso na internet, não tem nada a ver sobre ser negra. As pessoas sempre vão fazer ter a ver. Mesmo que você não queira, mesmo que você não faça esse link, as pessoas vão fazer questão de fazer esse link, mesmo fora de contexto. Então, você vai ver comentários assim, nossa, que legal, um negro gamer. E aí você fica naquela, né? É fã ou hater, né? A pessoa quer elogiar, mas ela faz questão de colocar, nossa, que bacana o negro gamer. Nossa, eu nem sabia que pessoas negras gostavam de tal coisa. Nossa, mas você é uma negra muito linda. Nossa, que morena, né? As pessoas colocam esse eufemismo ainda, morena. Então você vai perceber que quanto mais você vai crescendo ali o seu conteúdo, mais as pessoas vão te vendo e mais algumas pessoas vão tendo a necessidade de enfiar a sua pele, a sua raça no meio, mesmo que esteja totalmente fora de contexto. Eu vi um moço que ele era cosplayer, é difícil falar essa palavra, né? Cosplayer. Então ele fazia cosplay. Cosplay é quando você se fantasia de um personagem fictício, mas o cosplay normalmente é uma fantasia mais elaborada, né? As pessoas gostam de ficar bem parecidas com o personagem. Mas quando você vai ficar parecido com o personagem, você fica parecido dentro das suas possibilidades, então dentro das suas características. E a ideia do cosplay é legal também por isso, né? Porque, enfim, você pode ser uma mulher e fazer um cosplay de um personagem masculino. Você pode ser um homem e fazer um cosplay de um personagem feminino. Você pode, enfim, ser uma pessoa branca e fazer um asiático. Você pode ser um asiático e fazer uma pessoa negra, um personagem negro, né? Mas aí sem fazer blackface, sem fazer yellowface, sem mudar sua cara, só com as características do personagem que não tenham a ver com a questão racial dele, mas com o cabelo característico, a roupa, enfim, tem gente que coloca lente de contato, maquiagem, então, enfim, sabe? E aí, um cara fez um cosplay muito legal do Saitama. O Saitama é um personagem de anime, né? É desenho japonês e, portanto, é um personagem japonês, mas ele é um cara negro. E como eu disse, cosplay é isso aí, tem um monte de gente branca fazendo personagem de anime. E os personagens de anime não são brancos, são amarelos. E ninguém aponta o dedo para isso. Ninguém fala, ai, mas você é branco e tá fazendo o Goku, sei lá, ninguém aponta isso. Mas quando esse cara negro fez o cosplay de Saitama, todo mundo resolveu falar, nossa, o Saitama ficou mais tempo no forno, hahaha. Nossa, mas não sei o que, ficou até legal, mas, sabe?
Ele é só um cara, como qualquer outro que gosta do anime e resolveu fazer um cosplay. Mas por ele ser negro, gerou outras conversas, outras coisas que não precisavam. A questão que eu estou dizendo com esse exemplo é: as pessoas nunca vão nos ver só como pessoas. Vão sempre nos ver como pessoa negra. Isso está na nossa socialização. Eu acho que eu já falei isso em outras aulas, né? Mas a questão do racismo é justamente essa. Ela coloca a branquitude e o branco no centro. O branco ele é o que ele quiser, porque ele é tudo, ele é universal. E aí os outros são subcategorias, vamos dizer assim. Os outros são variações desse branco. Então uma pessoa branca fazendo um cosplay de qualquer personagem, de qualquer etnia, é tudo certo. Uma pessoa negra aí já gera discussões, já gera burburinhos, e as pessoas estão sempre nessa de te fazer se lembrar como se você por algum momento esquecesse de que você é uma pessoa negra. E se você faz seu conteúdo sem pensar nisso, as pessoas vão constantemente querer te lembrar disso. E aí muitas vezes as pessoas têm essa coisa de falar: nossa, mas as pessoas negras só falam disso, só falam de ser uma pessoa negra, não sei o que, e questões raciais, pipipipopopó. Não se enganem. Quando uma pessoa negra não fala sobre, primeiro que a gente tem que ter o nosso direito de escolha. Se a gente quer falar sobre questões raciais, se a gente sabe do que a gente está falando, a gente vai lá e fala mesmo. E aí se você não quer ouvir, primeiro você tem que parar para pensar por que você não quer ouvir, né? Segundo, passa para frente. Tem outras pessoas falando de outras coisas. Isso de que pessoas negras só falam de questões raciais é uma falácia. E aí o que querem é fazer com que nós estejamos sempre errados. Porque quando a pessoa negra não fala sobre isso, ela é constantemente levada a isso, a ser lembrada de que ela é uma pessoa negra, a ser mencionada a cor da pele dela, até quando as pessoas querem, aspas, fazer um elogio. E aí quando a pessoa trata sobre isso, ele é muito chato porque ela está tratando sobre isso. Outra coisa na internet que é muito nítido, nossa, nesses 8 anos que eu tenho de Papo de Preta, assim, nesses 10 anos de internet, gente, eu vi isso acontecer tantas e tantas vezes. Sério, muitas vezes mesmo. Que é a questão de pessoas brancas e pessoas negras fazendo exatamente a mesma coisa vão ser lidas de forma completamente diferente. É importante falar disso aqui porque muitas vezes você, pessoa negra, que está assistindo essa aula aqui, tem inspiração em pessoas brancas. E é normal, porque são essas as pessoas que têm mais acesso, que ascendem na internet, na maioria dos casos aqui no Brasil. Então você pode estar olhando pessoas brancas aí em diferentes nichos e pensando: eu quero ser como essas pessoas, eu quero fazer como essas pessoas. Mas é importante parar para pensar nisso. Pessoas negras e pessoas brancas fazendo as mesmas coisas são vistas de forma completamente diferentes. Isso significa que você não deva fazer? Não. Mas significa que se você está esperando que as pessoas olhem para você da mesma maneira, você provavelmente vai se frustrar. E aí eu trouxe até alguns exemplos aqui, ó. Pessoas brancas consumindo e mostrando o seu consumo de marcas de luxo. A gente tem várias pessoas por aí na internet. Várias. Que bombam, inclusive, por isso. Tem um nicho na internet de pessoas ostentando suas roupas de marca, tênis de marca, carros de luxo, casas luxuosas, joias caríssimas. Essas pessoas brancas ostentando uma vida de luxo, elas são incríveis, maravilhosas, inspiração, poderosas e ganham milhões ostentando. E aí, quando pessoas negras vão para esse mesmo tipo de conteúdo, vão mostrar carrão de luxo, roupa de luxo e vão ser criadores aí para falar disso, né, do luxo, pelo amor de Deus. Aí as pessoas caem matando. Você é uma pessoa louca. Você é uma deslumbrada. Você não tem noção do país que você vive.
né? Então o problema das pessoas é com o quê? Com o luxo ou com a pessoa negra nesse lugar? Quantas pessoas brancas estão recebendo essa enxurrada de comentários de você é uma pessoa louca, maluca, você não tem noção de nada, você não tem noção do país que você vive, você é um desserviço. Porque às vezes acontece de pessoas negras ascenderem um pouco e mostrarem uma vida um pouco melhor, pronto, já é um problema. E aí outro exemplo, pessoas brancas que estão na internet não tratam de política, de questões políticas do Brasil. O pau torando, o Brasil dividido, a gente com questões assim super complexas no país, estourando em ebulição, e a pessoa tá lá com a sua foto de biquíni no feed. E Covid, questões de vacina e não sei o que, nananã, a pessoa tá lá impávida com o conteúdo dela. Com o conteúdo dela de humor, com o conteúdo dela de lifestyle. A pessoa branca, claro, claro. E as pessoas olham aqui e falam, ah, é isso mesmo, ela nunca tratou de política. Ela é entretenimento, essa pessoa aqui trata de entretenimento, é isso aí mesmo, o conteúdo dela sempre foi esse. Eu não esperava que ela falasse mesmo de questões políticas. Não interessa se tá acabando o país, não, é isso aí. E aí a pessoa negra que não trata de política, mesmo que ela nunca tenha tratado daquilo, mesmo que o conteúdo dela não seja voltado para aquilo, meu amor, sou alienada, você não vai falar nada? Como assim você tá aí e tudo tá acontecendo? E de racismo você não vai falar não? Mesmo que não tenha contexto nenhum. Mesmo que você esteja falando de game. Mesmo que você esteja falando sobre fotografia. Não interessa para as pessoas. Você é uma pessoa negra? Então você não se aceita? Então é isso? E aí você não trata de questões raciais, de questões políticas brasileiras? Então você é uma alienada. Então você é desses pretos alienados. É isso? Eu me lembro de um professor meu, quando eu fiz o mestrado, ele foi professor meu na graduação também, mas ele falou disso no mestrado, quando ele falou que as pessoas que perguntavam para ele por que ele era um negro, porque ele era o único professor negro do nosso departamento de comunicação. E doutor, pós-doutor, pesquisador, pesquisa neurociência e comunicação. Ele tem essa área assim, comunicação e saúde, comunicação e psicanálise, bem nessa linha assim. E aí perguntaram pra ele por que ele era um negro que renegava questões raciais. E aí ele perguntou, de onde que você tirou que eu renego questões raciais? Ah, mas é porque você não trata disso nos seus estudos. Tá, porque os meus estudos não estão tratando disso. Se ele é negro, a questão racial tem que estar no centro de tudo que ele fizer. Outros pesquisadores brancos do departamento nunca foram questionados por que não traziam questões raciais como elemento das suas pesquisas. Mas ele, por ser negro, foi questionado sobre isso. Percebem? E na internet isso é muito forte. Muito forte. De a gente ver coisa e falar assim, gente, não é possível. Mas é possível. As pessoas costuram até chegar na questão de, mas você não é uma pessoa negra, por que você não está falando sobre isso? Porque é isso, gente. As pessoas nunca nos olham como pessoa, e sim como pessoa negra. E aí dentro disso vem outra questão muito importante, que é, a nós não é permitido o erro público. Não é. E eu falei sobre isso também em outras aulas com vocês. Vira e mexe, a gente vê pessoas brancas fazendo um monte de peripécia, um monte de presepada, falando um monte de groselha para viralizar. Não é raro. Tem sido, inclusive, cada vez mais comum. Uma influencer agora, inclusive, apareceu viralizando com uma pataquada que ela fez. Eu nem vou comentar aqui o que é. Que ela fez uma pataquada e todo mundo tá falando assim, meu Deus, como que pode? E aí alguém no Twitter colocou, nossa, essa fulana que eu tava vendo,
que o canal dela, as redes dela estavam todas assim com baixíssimas visualizações e agora ela aparece com essa pataquada e tá todo mundo falando e compartilhando. E a pessoa falando assim, ai, ansioso para a parte 2? Daqui a pouco vem a parte 3. Sabe? Você vê que a pessoa quer render engajamento em cima daquela pataquada que ela mesma fez. E ela sabe que vão ter muitos comentários das pessoas falando, pelo amor de Deus, que sem noção, que não sei o quê. Mas pra ela, como pessoa branca, tudo certo, tudo ótimo, porque vai ter quem a defenda. No fim das contas, ela consegue usar a visibilidade de várias maneiras. Daqui a pouco a internet dá a volta, porque isso acontece muito com pessoas brancas. Todo mundo começa, pelo amor de Deus, pessoa ridícula, não sei o que, nananana, daqui a pouco as pessoas dão a volta e já estão amando a pessoa, apaixonadas, achando ela incrível. Igual aquele menino do Roi Letícia, lembra? Que ele fazia vídeo para adolescente. Roi Letícia, tudo bem? Eu lembro que o Felipe Neto e outras pessoas começaram ridicularizando ele. Eles deram a volta e tipo, ele é muito fofo, não sei o que, apaixonado por ele. Isso acontece com muitas pessoas brancas. Isso quer dizer que você pode usar isso também? Isso quer dizer que eu, na internet, eu posso... nossa, tá uma coisa mais morna aqui, né? Eu quero dar um up. Então eu vou fazer uma pataquada aqui, sabendo que é uma pataquada, sabendo que eu tô errando, mas depois dão a volta e tá todo mundo me amando. Eu, como pessoa negra, eu posso fazer isso? A resposta é não, gente. É não, mas é não com muita força. Não entre nessa tentação de querer fazer qualquer coisa ridícula para viralizar na internet, sendo você uma pessoa negra. Sendo você qualquer pessoa, né? Eu digo isso, tipo, não. Apenas não. A questão é que, se você é uma pessoa negra, o tanto que você pode se lascar com isso é muito desproporcional em relação a pessoas brancas. Muito desproporcional. E aí você vai falar, nossa, mas o fulano, ciclano, beltrano e beltrano foram acusados de coisas muito mais sérias. Eu só fiz um videozinho aqui, aí deu toda essa repercussão, deu tudo isso. Sim, o que fazem com a gente é desproporcional. Então, não é nos permitido errar deliberadamente em público. E aí a gente entra em outra questão que é muito importante na internet, que é fundamental na verdade, que é a criação e a consolidação de audiência. Essa criação e consolidação de audiência para pessoas negras é muito mais difícil. Na internet, construir uma audiência, consolidar essa audiência, fidelizar essa audiência, ter pessoas sempre perto de você, que voltem, que querem saber sobre o seu conteúdo, tem sido cada vez mais difícil na internet. A gente já conversou sobre isso aqui, né? Conversamos sobre o fato de a gente estar numa era da internet onde as pessoas querem muito mais o entretenimento do que aquele criador de conteúdo específico. Que essa relação de fã extremado e apaixonado pelo seu criador preferido aconteceu de forma muito mais acentuada em outra época da criação de conteúdo na internet brasileira. Isso ainda existe, isso ainda perdura, mas de outra maneira, né, na internet. E a questão é que hoje as pessoas estão afim de entretenimento. Elas abrem o TikTok, o Instagram, o Twitter, o YouTube e vão lá procurar coisas para se divertir, para se distrair e tudo mais. Então, essa criação de comunidade, essa criação de um público, de uma audiência fiel, ela é já um desafio para todo criador de conteúdo. Se você é uma pessoa negra, esse desafio é ainda maior. Por que isso? Porque as pessoas desconfiam mais de pessoas negras. Lembre-se que você está no país onde pessoas negras são tidas como malandras, como pessoas que não são confiáveis. São retratadas muitas e muitas vezes nas mídias tradicionais como os bandidos, como as serviçais. Então, se você tem um conteúdo onde você vai passar conhecimento, vai ser muito mais difícil para as pessoas confiarem no que você está falando, na sua imagem. A gente está falando de audiovisual, né? Então, para as pessoas, elas não estão acostumadas a consumir a imagem de uma pessoa negra como uma imagem de autoridade dentro da comunicação, ou como uma imagem de alguém que vai entretê-las na comunicação.
não estão acostumados aqui no Brasil, gente. É o que eu já falei em outras aulas. Pensem nos apresentadores de TV, as grandes pessoas da comunicação no Brasil, seja dentro ou fora do entretenimento. A gente tem William Bonner no jornalismo, Fátima Bernardes, Thiago Leifert, quem mais? Ana Maria Braga, Faustão, Gugu, Silvio Santos, Eliana, Hebe Camargo, Cid Moreira, quem mais? Vão falando, Rodrigo Faro, Angélica, Luciano Huck, Marcos Mion. A gente pode ficar falando que a gente vai estar falando de pessoas brancas. Nós fomos educados a consumir a imagem de pessoas brancas, a nos afeiçoarmos à imagem de pessoas brancas, a acreditar e confiar na imagem de pessoas brancas. Então, quando a gente, com a nossa cara preta, vem para a internet para falar, então, eu não sou serviçal, eu não sou bandido, eu sou uma pessoa que estuda, eu sou uma pessoa que eu sei do que eu estou falando, eu sou uma pessoa que posso te entreter, eu sou uma pessoa que posso te divertir, eu sou uma pessoa que posso te passar conhecimento, a gente está lutando contra uma construção social semiótica, uma construção de imagem de anos e anos e anos que foram sendo feitas na cabeça dessas pessoas, que foram sendo feitas na cabeça da nossa sociedade. Então, para nós é sim muito árduo construir essa audiência, porque as pessoas elas têm dificuldade não só de confiar na gente, como uma dificuldade de se apegar a nós. As pessoas se afeiçoam muito mais fácil e mais rapidamente a pessoas brancas. Isso é muito triste de falar. Quando eu entendi isso na internet, porque essa é a parte mais difícil, como criador e criadora de conteúdo, fazer com que aquele público se afeiçoe a você, a ponto de voltar para te ouvir de novo, a ponto de estar com você em diferentes plataformas, em diferentes assuntos, mesmo que não seja o hype do momento, que ela esteja lá para te ouvir porque é você. Isso tem a ver com afeto, com se afeiçoar àquela pessoa, àquele conteúdo. E isso para pessoas brancas é muito mais fácil. Porque nós aprendemos que tudo que é bom, que é bonito, que a gente deve amar, cuidar, que a gente deve estar perto, que a gente deve gostar, tem a pele clara, tem o cabelo liso. Então, se tiver pele clara, cabelo liso, olhos claros, as pessoas se afeiçoam muito mais rápido. Então, a gente está lutando contra muitas coisas. A gente está ultrapassando muitas barreiras até chegar às mentes e aos corações das pessoas, sabe? E aí eu tô te dizendo isso não para te desanimar, mas muito pelo contrário, para te animar, para que você entenda que o seu trabalho é sim bom, que o que você faz é sim bacana pra caramba, que você tem muito a dizer. Se você sente que você tem a dizer, sim, você tem, você deve dizer. Que você faz parte de uma transformação muito árdua enquanto pessoa negra e fazendo comunicação no Brasil. E mais que isso, que você não deve se comparar a ninguém. Porque você não está entrando em algo que o processo é facinho, chuchu beleza, e era para você ter 1 milhão de seguidores em 6 meses. Não é assim, sabe? O nosso trabalho exige muito tempo, perseverança, acreditar no que a gente está fazendo. E aí, de todas as barreiras que eu falei aqui, a primeira e talvez a principal é que diante de tudo isso, diante de todas as questões raciais que a gente viveu e vive, diante do fato de nós também, pessoas negras, termos sido socializados em uma comunicação onde só pessoas brancas sempre estiveram à frente e também nos bastidores, é muito difícil para nós ultrapassar a barreira de eu acho que isso aqui não é para mim. Quando eu tô falando sobre o que muda na dinâmica para nós produzirmos conteúdo na internet, eu não posso deixar de mencionar isso. Quantas vezes você já pensou, será que isso aqui é para mim mesmo? Será que eu devia estar fazendo isso aqui? Será que eu sou boa no que eu faço?
Quantas vezes? Quantas vezes você não já achou que era bobagem? Que você foi lá, ligou a câmera e desligou logo em seguida porque, ai, bobeira. Nem tenho nada de interessante para falar. Mudar essa chave, essa engrenagem, é uma parte muito difícil para nós, produtores e produtoras de conteúdo, pretos e pretas. Por isso que eu digo, se você tem um criador de conteúdo, preto e preta, criadores, espero que você tenha mais de um que você conheça, que você goste, acompanhe, apoie, incentive mesmo. Porque são muitas barreiras que ele teve que passar até postar aquele vídeo que você está assistindo. Seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube. Não foi uma, não foram duas, foram muitas barreiras. Inclusive emocionais, inclusive de dentro de si, de falar, bom, acredito. Isso aqui é legal de falar sim. Isso aqui é importante sim. Isso aqui eu sei falar, eu vou fazer esse vídeo. Independente do que seja. Game, maquiagem, cabelo, fotografia, literatura, maternidade, independente do que seja. E você, como pessoa negra, acredite na sua potencialidade. E acredite no que você quer produzir. Eu falo isso pra você e falo isso pra mim também, porque eu, ao longo desses anos, várias vezes, em vários momentos, eu tive que parar e me perguntar por que eu faço isso aqui mesmo? Será que eu sou boa no que eu faço mesmo? Será que ainda vale a pena falar, sabe? E sim, eu sou boa no que eu faço. Sim, eu tenho muito pra falar. E sim, vale a pena. Digo isso pra mim, digo isso pra você. Tá bom? Vamos continuar conversando durante todo o mês de setembro sobre esse recorte racial e criação de conteúdo na internet. Espero vocês para os próximos vídeos. Espero que vocês também compartilhem por aí a palavra do Comunique-se Bem. Diga para outras pessoas que esse curso está rolando, que é totalmente online, que é totalmente de graça. E as pessoas, como eu faço para participar? Só assistir às aulas. E aqui na descrição tem as datas de todas as aulas. E também já tem a nossa data da nossa live. Porque todo mês, no final do mês, a gente tem uma live disponível aí pra gente conversar, pra gente tirar dúvidas, pra gente fazer um resumão aí do mês. É um momento que eu posso ficar mais perto de vocês e a gente conversar mais. Então, como você faz para participar da live? O dia e o horário tá aqui, e aí nesse dia e horário você vem aqui pro canal que a live vai estar aqui e a gente vai estar conversando. Tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo. Beijo enorme, dá like aqui, compartilha pra geral e eu vejo vocês na próxima aula, gente. Tchau!